A nossa cultura não sabe lidar com a morte. Nós temos uma dificuldade tremenda de falar com a morte. Lá em casa, por exemplo, se eu começar a falar sobre o que eu quero quando eu morrer, como é que vai ser, como poderia ser, inclusive quando eu digo assim, ó, porque eu falei isso, se daqui a uma hora eu morrer, então todo mundo vai dizer, olha bem que ele falou sobre isso, então parece até que ele estava sentindo. E o pessoal costuma dizer, lá vem você falando essas bobeiras de novo. Bem, a verdade é que nós não sabemos lidar, nós não gostamos, entendeu? Assim, no campo religioso a gente já ouviu falar muito a respeito da morte, mas morte como saldo, salário de pecado, né? Então, ou seja, nós somos condenados, né, por causa do pecado a morrer. Nós morremos porque um dia alguém pecou e ainda hoje em dia a gente não consegue pagar essa conta, a não ser que, conforme aprendemos, que Jesus Cristo pagou essa conta para a gente não morrer. Bem, o fato é que a morte, ela causa sofrimento a todos nós, e causa sofrimento, um sofrimento horrível. Não estou dizendo que você não deve sofrer na morte, né? A morte por causa dos outros. Quando alguém morre, a gente vai logo entendendo que aquela pessoa vai fazer falta a gente, e a gente vai chorar, e deve chorar mesmo, chora à vontade. E a gente sofre mais quando é morte súbita. Já teve esse caso desse na minha família, né? Morte súbita, a gente sofre demais, a gente não esperava, é uma morte inesperada, é uma morte que a gente sofre demais. Morte por acidente, morte, um assassinato, alguma perda assim, sabe, que você não esperava. Você conversa com a pessoa hoje, de repente, você ouve falar que aquela pessoa não está mais entre nós, e o sofrimento é grande, e eu entendo isso perfeitamente, porque eu já passei por muitos casos como esse, então a gente sofre, tudo bem. Mas a verdade é que todo ser vivo morre, todo ser vivo morre. As estrelas morrem, inclusive as estrelas, inclusive os astros, inclusive o nosso planeta, inclusive os animais, eu e você, as plantas, e assim, todo ser vivo morre, tudo bem. Mas é interessante que eu ouvi falar, sabe, eu fuçando os meus livros, eu ouvi falar que os monges nos mosteiros antigos, né, os monges, ao se encontrar uns com os outros, eles diziam uma frase em latim, eles diziam memento mores, que significa, lembre-se, memento, né? Lembre-se que vais morrer, que és mortal. Era uma coisa natural entre eles, eles estavam aprendendo a lidar com a morte, fazendo as pazes com a sua morte. Memento mores, lembre-se que vais morrer. E o outro dizia, sabe o que? Qual era a resposta? O outro dizia, carpe diem. Ou seja, aproveite este momento, aproveite o dia, colha o que você tenha ao alcance da mão para viver. E isto eu achei simplesmente interessante, porque nós temos um medo tremendo da morte, nós não gostamos de falar da morte, e a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 2, diz que quando nós temos medo da morte, nós nos tornamos escravos dela, sabe? De tanto ter medo de pecar, nós acabamos pecando, de tanto ter medo da morte, nós sabemos que nós vamos morrer, tudo bem. Não dá para escapar, é uma fila, eu estou na fila, todos nós estamos na fila, e é uma fila interessante, porque você deixa as pessoas furarem a fila, quem quiser furar a fila da morte, pode furar, você deixa as pessoas furarem essa fila, tudo bem, é só para a gente poder rir um pouco quando a gente conversa com os nossos amigos. Mas vocês já prestaram atenção que toda vida quando se fala a respeito de alguém que já morreu, você diz assim, alguém passou, fulano de tal passou dessa para melhor, presta bem atenção, melhor. Ou você diz assim, agora fulano de tal está descansando em paz, agora fulano de tal já está no céu. Ou como disse uma certa pessoa amiga minha, dizendo para o seu filho, não é porque fulaninho virou uma estrelinha do céu, agora é um anjinho de Deus. Mas ninguém quer ser anjinho, ninguém quer passar dessa para melhor. Ou seja, a gente quer viver neste mundo pior, contanto que esteja nesta nossa dimensão física, vivos, né? Assim mesmo. Então,
a gente não consegue viver falar a respeito da morte, vivenciar a morte de uma forma muito natural. Para você ter uma ideia, um dia desses, como muitas vezes eu sou chamado para a celebração fúnebre, e eu estava, sabe, depois que eu falei, né, eu fiz aquilo que eu costumo fazer sempre, é olhar a lápide. É ver o que está nas plaquinhas, ver nome, associar nome às pessoas, olhar a data, dizer, puxa vida, como essa pessoa morreu cedo, ou como essa pessoa morreu bem, morreu tão velhinho, né? E eu me lembro de pessoas que estão nessa mesma idade, pessoas que têm esse mesmo nome, e assim por diante. Mas preste bem atenção, nesse dia, depois que eu falei, depois que eu conversei com as pessoas a respeito da vida e da morte, eu saí um pouco daquele ambiente e me escorei assim numa lápide. Aí eu digo assim, eita, essa eu não olhei. Quando eu olhei, adivinha o nome? Josué, o meu nome. Cara, foi um susto. A pessoa que havia morrido tinha o mesmo meu nome e era um pouquinho mais velha do que eu. E eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, será que eu vou morrer nesse tempo aqui? Como é que vai ser? E tal, e a minha cabeça virou assim. Eu conto para as pessoas hoje de uma forma muito natural. Mas na hora eu tive assim aquela preocupação. Nós temos a morte, nós fazemos a leitura da morte como cessação, como ruptura, como uma falta, ninguém tem mais, sabe? Nós não conseguimos fazer as pazes com a morte, com essa conversa franca, que é bem verdadeira, no outro sentido, no sentido mais verdadeiro. Nós não conseguimos olhar a morte como fator da vida, nós não conseguimos olhar a morte como quem lê um livro e tem um epílogo, o final desse livro, nós não conseguimos fazer isso, por isso é que nós sofremos muito. Nós não sabemos lidar com isso, a nossa cultura não nos ensinou, nós não aprendemos a fazer esse dever de casa. A Bíblia tem um termo interessante lá no início, lá em Gênesis, falando a respeito de Abraão. E Abraão expirou e morreu velho e farto de dias e foi agregado ao seu povo. Que coisa interessante! Como os antigos, apesar de chorarem durante 30 dias a morte do outro, mas eles sabiam reconhecer que a morte fazia parte da vida. Isto é muito bom para a gente. Não estou falando que você não vai sofrer mais, eu estou falando que você deve aprender a viver isso. Quando alguém estiver nas últimas, com o pé na cova, você não deve empurrar, mas deixa a pessoa fazer o dever de casa na sua existência, sabe? Cumprir os seus dias, isso é muito bom. Ou seja, cumprir o seu papel existencial, porque nós pensamos que nós não vamos morrer, mas todos nós estamos no caminho da morte. Nós estamos vivendo esses dias vivos, sabendo que de repente, qualquer um de nós vai aparecer do outro lado da vida. E o nosso medo é porque nós não sabemos o que tem do lado de lá. Nós temos medo porque a gente não sabe ninguém que foi lá e voltou para dizer como é que é, sabe? Tem alguma na doutrina espírita, né? Nas doutrinas espíritas, que são muitas, tem os seus ditos, mas a gente não tem certeza de nada. A gente não sabe viver com isso. Aí Jesus Cristo vem com uma novidade maravilhosa. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que está em mim, ainda que morra, o quê? Viverá. E aquele que está vivo, nunca morrerá. Aí disse para o vivo, você crê nisso? Você segura isso? Você consegue compreender isso? Ou seja, Jesus estava dando um novo significado à vida. Ele estava dizendo que ainda que a gente morra, a gente tem condições de olhar para trás e dizer, valeu a pena. E isso eu disse, sabe por quê? Hoje eu tenho uma netinha, tenho um casal de filhos e tenho uma netinha. E eu vejo que a minha vida continua neles. A minha vida continua com essa gente. Sabe, a nossa vida não para. Para mim, as pessoas que morreram, que eu amo, ainda continuam vivas. E as pessoas que fazem mal às outras e que morrem, elas continuam vivas, ainda que na maldade. É incrível isso. Só que Jesus Cristo veio ressignificar a vida, ressignificar a morte, ressignificar a existência como um todo. Então, quer saber de uma coisa? Quando eu digo para você, faça as pazes com a sua morte, eu estou dizendo, viva, colha o dia, carpe diem, viva intensamente hoje. Aproveita para viver cada dia como se fosse o último, sabendo que ela está bem pertinho de você. E em relação à sua morte, relaxa, deixa ela cumprir o seu papel no tempo certo. Enquanto isso,
vá vivendo, vá amando, vá degustando o melhor vinho, vá saboreando as suas relações, de forma que você, despreocupado com a sua morte, você vai simplesmente intensificando o sabor da vida, dando um novo sentido em Jesus Cristo. Aquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá bom? Deus te abençoe e viva bem.